Ah, Miriam, falo sim. Então, agora vamos começar. Vou fazer aqui um resumo, tá? Miriam, você estava conosco na aula passada? Roteiro de avaliação, não. Esse aí. Tá bom. Então, eu vou fazer aqui de novo, eu dou uma recapitulada, tá? Então, é o seguinte. Quando a gente vai fazer o nosso trabalho de psicólogos hospitalares, você tem um roteiro, você tem um documento que você precisa preencher e que ele cabe como um esqueleto, ou seja, um norteamento de tudo que você precisa observar, né? Durante o seu atendimento. Então, a gente começou lendo esse roteiro na semana passada, falamos do estado emocional geral, tá? Que cabe. Eu vou projetar aqui que eu acho que vai ficando mais fácil. Se alguém precisar falar comigo, porque agora como eu vou sair e vou apresentar, eu não vejo mais vocês, mandem para o Vitor, que ele me aciona. Pode ser, Vitor? Me aciona aqui no WhatsApp, que está bem do meu ladinho. Qualquer coisa eu volto aqui no chat, tá? Então, eu vou projetar aqui o roteiro, tá? Tá vendo aí, né, Israel? É café bom? Ó. Segue o nosso roteiro. Esse roteiro aqui, ele está preenchido, né? Foi feita uma avaliação. Podem ver, ó. Tem aqui um diagnóstico médico de insuficiência renal crônica. O que é que vocês vão fazer para a avaliação de vocês? Eu vou enviar os casos. Eu estou escrevendo, eu não enviei ainda, gente, porque eu estou escrevendo esses casos. Por quê? Porque são casos que eu quero que tenha uma linearidade. Tem um começo, um meio e um fim. Ui, por favor, você me ajuda? Eu estou sem áudio. Na verdade, assim, eu não os escuto, o pessoal que está no remoto. Gente, só um minuto que eu acho que já vai arrumar. Ah, era só abrir aí, né? Fala alguém comigo agora. Gente, ótimo. Estou ouvindo, tá? Então agora consigo ouvir vocês, podem me interromper. Não precisa mais mandar mensagem. Isso, Ana, só vai colocar a sigla. No caso que eu vou enviar, eu também não vou pôr um nome completo, eu vou pôr siglas, tá? Ui. Aonde? Aqui. Eu acho que eu ergui muito, né? Aqui. Tá, muito obrigada. Pronto, agora tá perfeito. Agora eu tô ouvindo vocês. Então vamos voltar lá. Esse é o caso. Peraí, cadê meu roteiro? Aqui. Ai, pode apagar, por favor. Essa nossa aqui. Isso, fica melhor. Então, olha só. Aqui vocês vão preencher com dados específicos do paciente. O que vocês têm que observar? O estado emocional geral, né? E aqui a gente vai fazer isso com esse caso que nós vamos analisar a seguir. O autoconceito, a autoestima, a ansiedade, a depressão. Se a pessoa tem informações sobre a doença e o tratamento. Qual é a relação dela com a doença, se é muito negativa, se é mais ou menos, positiva nunca vai ser. Qual é a estrutura emocional básica percebida? Quais são as defesas predominantes, se são positivas ou negativas? E aqui a gente pode associar uma situação. Pode ser que inicialmente as defesas predominantes sejam ruins, porém, ao longo do tratamento, né, dos atendimentos psicológicos, elas podem, então, tornar-se positivas. Então, vocês podem falar assim, ó, caso vocês tenham essa impressão do caso, tá? Que vocês vão avaliar. Ah, no começo eu achei que eram ruins, porque não estavam dando conta desse sofrimento, entretanto, foram sendo fortalecidos os recursos e, ao final dos atendimentos,
essa pessoa teve uma melhora aí dessas defesas, tá bom? Sequelas emocionais, e aqui uma série de situações que podem ser observadas como sequelas. O temperamento, se ela é introvertida, se ela é extrovertida, se ela está descompensada ou se ela está normal. Qual é a postura da pessoa frente à doença e à vida? Se é uma tendência, né? O que predomina? Pulsão de morte ou pulsão de vida? Estado atual frente à doença e hospitalização. E aqui a gente tem os mecanismos de defesa. Se houve algum fato marcante na vida da paciente ou da família, antes ou depois do aparecimento da doença. Toda a avaliação do exame psíquico, que foi o que a gente falou ainda na semana passada, né? Se está consciente, a questão da senso-percepção, se estão presentes algum tipo de alucinação. Se o pensamento está alterado no seu curso, na sua forma, no seu conteúdo. Lembrem que quando o pensamento está alterado, você tem uma condição psíquica ali de ruptura. Se a linguagem, alteração na linguagem. Se tem alguma alteração na memória. Se a inteligência, vocês percebem que está dentro da normalidade. Se tem alteração da consciência do eu, e aqui alteração do eu físico, do eu psíquico, rupturas psicóticas, alteração na orientação autopsíquica. Isso aqui eu acho que eu falei tudo na semana passada. Com relação à afetividade eu também falei. O que a gente tem aqui que observar? Como é que está o humor dessa pessoa? Está normal? Apresenta um humor mais deprimido? Esse humor mais deprimido tem mais a ver com uma situação maior, ou seja, há uma depressão de fato ou só uma condição reativa à situação de hospitalização, tá? Há uma labilidade afetiva, ou seja, essa pessoa oscila muito durante o atendimento, né? Ela apresenta várias alterações no humor dela, começa mal-humorada, de repente melhora, daqui a pouco está chorando. Então, é perceptível essa labilidade afetiva? Está presente a mania? O que é uma mania? Como que é uma pessoa em mania? Uma pessoa em mania, ela está agitada, ela está falando em excesso, ela não consegue, ela está o tempo todo buscando formas de chamar a atenção, né? Está apresentando uma ambivalência afetiva? O que é uma ambivalência afetiva? Ou ama ou odeia. Então, aqui você tem os dois extremos. Então, de repente, você vai, num dia, fazer um atendimento e essa pessoa está até mais ou menos lidando melhor com o fato de estar num processo de doença. No outro, você vai chegar lá e ela vai estar dizendo que ela odeia estar ali, que ela odeia o estado dela, ou seja, você vê essa condição de ambivalência presente, né? Amorfismo afetivo, o que é um amorfismo afetivo? A pessoa não apresenta nada, apática, né? Simplesmente está amórfica. Se existe angústia de morte ou existencial, e se a ansiedade é reativa ou neurótica. Com relação à motivação e à volição. Volição é vontade, e motivação é estar motivado à ação. Então, quando que eu estou motivado? Quando que você vai perceber se a pessoa está motivada? Isso aqui vai ter muito a ver com o humor. Né? Se ela tem um humor mais preservado, porque essa motivação vai partir de outras questões. Por exemplo, ela precisa melhorar porque ela tem que cuidar da família dela. Então, ela está motivada. Mas como que a gente percebe que ela tem vontade? Quando ela está aderente ao processo de tratamento. Ela tá cuidando dela, ela está conseguindo lidar com tudo que aquele hospital ou aquela situação de internação está ao lado. Então, a volição, ou seja, eu estou motivada porque eu quero sair daqui, porque eu quero cuidar da minha família, mas a vontade, onde que ela está? Ela está no desejo. Eu faço acontecer o meu tratamento porque eu quero ir embora, porque eu quero melhorar. Tá? Por isso que tá, ó, deseja e operacionaliza, normal. Deseja, tá motivado, mas não operacionaliza, não tem vontade, ou simplesmente não deseja. Que aqui a gente,
uma coisa acaba sendo dependente da outra, pessoal. Por exemplo, se ela está num processo depressivo, claro que o humor vai estar alterado, a motivação e a volição vão estar alteradas, vão ter uma série de manifestações psíquicas e comportamentais. E aqui, ó, eu só vou ler, porque elas falam por si próprios, tá? Culpa, negação, raiva, hostilidade, fantasias mórbidas, frustração, impotência, insegurança, fracasso, regressão, dependência, conformismo, projeção, isolamento, desamparo, pânico, desconfiança, despessoalização, esperança, ambiguidade, hospitalismo positivo e negativo. O que é esse hospitalismo? É o quanto você está suportando aquela situação de estar ali dentro de uma instituição hospitalar. Estresse psicoorgânico, agitação psicomotora, agressividade autodirigida, ou seja, a si, agressividade alodirigida, quando essa agressividade manifesta-se no outro, né? Paciente que agride técnico, que agride enfermeiro, que xinga o médico, porque aqui a gente não está falando de agressividade só física, não, mas uma agressividade verbal também. Medo real, medo fantasmático, comportamento fóbico, sensação de punição, sensação de abandono, limitação de atividades, conflitos quanto à privacidade. Tem paciente que fica muito, muito incomodado com ter que usar a roupa do hospital, ter que compartilhar um banheiro quando está num caso de enfermaria. Às vezes reclama muito dessa situação, né? Então está num quarto com 2 pessoas e ele se sente o tempo todo invadido na sua privacidade, porque ele está o tempo todo ali exposto, né? As pessoas vêm fazer, os profissionais de saúde vêm fazer um curativo, vêm colher alguma coisa para exame, tira a roupa, né? Então, se existe esse conflito aí quanto à privacidade. Se existe, vai ficar claro no discurso do paciente, tá? Privação da liberdade, perda da autonomia, esquema corporal modificado, conflitos com a sexualidade. Aí vocês vão para o 10º item, que é o diagnóstico psicológico. Aqui, gente, a gente não vai pôr nada, a gente só vai repetir, no caso, qual é o diagnóstico dado pelo médico. No caso desse paciente aqui que tem essa ficha, ele tem uma insuficiência renal crônica. Vocês vão colocar o CID da doença dele. Ponto. Quais foram os focos principais? Então, o que é que tem que ser trabalhado? Né? O que vocês verificaram como psicólogos? O que tem que ser trabalhado? Qual é a conduta? E aí vocês vão inventar, ou talvez vai estar descrito no caso, né? Atendimento todos os dias. Atendimento periódico, vocês podem colocar atendimento periódico, focando em tais condições, utilizando-se da psicoterapia breve. Lembra que o hospital é psicoterapia breve. E no fim, vocês farão, então, uma síntese de tudo que vocês observaram, tá? Aqui a gente faz mais ou menos um relato, assim, geral, né, do estado geral, emocional geral, se há alteração no exame psíquico, quais são as manifestações psíquicas e comportamentais mais evidentes, e é isso, tá bom? Dúvidas quanto ao roteiro? Alguma dúvida do roteiro? Não, beleza. Então, vamos começar a avaliar o caso. Esse caso, eu acho que eu já conversei com vocês sobre ele, que é aquela paciente que tem um problema no cólon, né? Ela tem uma doença do colo, no intestino, e eu vou começar a ler, e vocês vão começar a situar o que ela apresenta dentro do roteiro de vocês. Eu vou fazer isso junto aqui. Tem um lápis, uma caneta?
O meu tá até já preenchido, mas... Quem tá com o microfone? Anaí? Anaí? Ai, obrigada. Pronto. Então, vamos lá. Então, vou começar a ler o caso. Bom, H, aqui seria, né, o nome da pessoa que nós vamos avaliar, é procedente da região norte do país, solteira, atualmente desempregada, reside com pais e 8 irmãs, sendo todos testemunhas de Jeová. Foi encaminhada ao atendimento psicológico ambulatorial pela equipe médica em maio de 2009, após diagnóstico clínico de DC. Gente, eu não lembro o que é o D. O C é cólon, mas é alguma doença grave do cólon, tá? Em março do mesmo ano. E sob a justificativa de ansiedade, que não foi especificada no pedido médico. Bom, isso aqui, ela é procedente da região norte. Entretanto, ela está fazendo o tratamento dela aqui, ó, em São Paulo. Professora, deslocamento do colo do útero. Fala, Alisson. Acredito que seja deslocamento do colo do útero. Fala de novo, que eu não consigo entender. Você conseguiu entender? Eu baixei. Eu Pode falar acredito. que eu baixei bem aqui, agora acho que eu consigo te ouvir. Deslocamento do colo do útero. Será que é Não, não é. O Alisson, é alguma coisa de uma doença do cólon, mas esse D eu não lembro ao certo qual é. Mas esse artigo, ele está postado. Ele está aqui, ó. Ah, tá. A escuta psicanalítica do paciente hospitalizado e da equipe de saúde. Quer ver? Eu já vou dizer já para vocês o que é, para vocês ficarem... Mas só um pouquinho que eu já vou achar aqui. Ó, a DC faz parte do grupo das doenças inflamatórias intestinais, que também compreende a retocolite ulcerativa e só. Ah, no caso dela, a partir de um caso clínico de uma doença com doença de Crohn. Entendi. Então, ela tem doença de Crohn. O Alisson, você sabe falar alguma coisa dessa doença específica? Ela é uma doença imunossupressora. Se eu não estou enganado, ela é um dos grupos de risco até da Covid. Alguém conhece essa doença? Alguém sabe falar alguma coisa sobre ela? Eu sei que ela produz forte dor. Fala, Alisson, agora eu estou te ouvindo. Não, ela produz bastante dor, é uma doença intestinal mesmo. E se eu não estou enganado, ela é uma doença imunossupressora também. É uma doença? Imunossupressora, se eu não me engano. Tá. Bom, quem parte para a área hospitalar, uma coisa que tem que acontecer, todas as vezes que vocês forem atender um paciente, vocês têm que entender um pouco da doença que ela tem. Saber quais são os sintomas, qual é o prognóstico, né? A gente tem que entender um pouco disso. Então, aqui nesse caso, ó, vocês estão falando que é do grupo de risco, que ela é autoimune. Quando é uma doença autoimune, necessariamente a gente entende que o paciente pode se sentir culpado por ter aquela doença, porque é como se ele próprio produzisse defesas, né, contra ele produzisse esse tipo de doença. Então, em doenças autoimunes, por exemplo, o reumatismo e muitas outras, o paciente sente muita culpa, porque ele acha que ele não se cuidou o suficiente, que pode ser um castigo, né, o fato dele ter essa doença por não ter
tido aí os cuidados necessários, ou porque fuma, ou porque bebe, ou porque é uma pessoa que não é sedentária, enfim, ou porque tem pensamentos que, né, considera pensamentos não adequados, e aí você pode ver um processo de culpa, tá? Então, voltando aqui, vamos lá. A gente já vê que essa paciente houve algum fato marcante na vida da paciente, antes ou depois do aparecimento da doença? Sim. Então, a gente já vê que houve o quê? Mudança, doença no paciente, doença da família, separação na família, morte na família, não. Dificuldades econômicas, mudança de casa. Nesse caso aqui, teve uma mudança de estado, tá? Mas nós teríamos já que colocar que houve esse fato. Israel, tá? Depois do estado emocional, 2, 3, 4, 5, 6, no 6. Questionário específico. Tá? Então, voltando aqui. A paciente comparecia às consultas em ambulatório e enfermaria sempre acompanhada pela irmã mais velha. Olha só, apresentava-se emagrecida, abatida, enfraquecida e referia incessantes dores abdominais. O que está me falando aqui? Emagrecida, abatida, enfraquecida, eu tenho uma alteração lá no item G do exame psíquico, que chama consciência do eu tenho uma alteração no eu físico. O corpo desta pessoa está modificado. Outra coisa que eu já consigo levantar como dado. A paciente comparecia sempre acompanhada pela irmã. Isso me leva a pensar que esta pessoa está apresentando também manifestações psíquicas e comportamentais, ou seja, o item 9, de dependência. É uma pessoa que está muito dependente. Se ela tem alteração no eu físico, ela vai ter alteração no autoconceito, que é aqui do estado emocional geral. Tá? O estado emocional geral, então, nós já vimos alteração no autoconceito, alteração na autoestima. E vamos continuar. Além disso, não estabelecia contato visual com a psicóloga. O que vocês entendem aqui, gente? Não estabelecia contato visual com a psicóloga, a qual procurava se reportar diretamente à paciente, pois era a sua irmã que, inicialmente, precipitava-se a dar as respostas à medida que H lhe fitava o olhar para que respondesse por ela. O que acontecia aqui? A paciente, quando a psicóloga perguntava algo, virava-se para a irmã e quem respondia era a irmã. Impotência, boa. Vamos pensar nas manifestações psíquicas. O Israel falou impotência. O que mais, gente? Vão lá nas manifestações, que tem um monte. Insegurança. Regressão. Vejam bem. Dependência. Quem falou comigo aqui? Eu, Anaí. Fala, Anaí. Não, eu falei dependência. Dependência, isso. O que mais? Ainda estamos aqui, ó. Então, um desamparo, ainda não enxergamos isso, né? Vamos continuar aqui com o caso. Na primeira consulta psicológica, questionada sobre o diagnóstico que lhe fora dado, doença de Crohn, a paciente concordou e o justificou devido ao segundo diagnóstico, o de ansiedade. Ou seja, ela disse para a psicóloga que ela tinha essa doença em virtude da ansiedade.
O que a gente já pode retirar de dado aqui? Pensem aí um pouquinho. Considerava-se ansiosa porque se mantinha nervosa e irritada a maior parte do tempo, devido à imposição que a irmã exercia em fazê-la comer, ainda que sentisse dificuldade ou inapetência. Inapetência é a falta de apetite. Pessoal, se ela está dizendo que ela tinha uma doença autoimune porque ela era muito ansiosa, a gente já tem uma ansiedade neurótica. Nós temos uma ansiedade doença, já não é mais uma ansiedade reativa. O que seria uma ansiedade reativa? Ah, eu vou fazer uma cirurgia amanhã, então hoje eu estou muito ansiosa, eu estou preocupada. Pode. Então, gente, no estado emocional geral, lá na primeira parte, nós também podemos marcar que existe a presença da ansiedade. Também podemos ir lá para frente e marcar que nós temos, com relação ao exame psíquico, item H, da afetividade, o que está presente aqui? Uma ansiedade neurótica, não uma ansiedade reativa, tá? E novamente confirmam-se, ela ficava irritada. Então a gente pode falar também de uma hostilidade, da raiva. Também estão presentes a raiva, a hostilidade. Continuamos. Ambas relataram que na primeira consulta... desculpa. Outra coisa que a gente tem que ver aqui, ela é questionada sobre o diagnóstico. E ela fala que esse diagnóstico, que essa doença se instalou por conta da ansiedade. Então, informações sobre a doença. Aqui já me diz que ela não sabe muito a respeito da doença dela. Tá? Então, se a gente tivesse que marcar algum item aqui no estado emocional, informações sobre a doença, nós marcaríamos como regular. Né? Claro que aqui a gente também não tem tantos dados, mas a gente está analisando o que a gente está lendo, tá? Informações sobre o tratamento, ainda não ficou claro aqui se ela tem ou não. Então, quando não tem, a gente vai escrever o quê? Sem dados, tá? Podem ver que tem uma coluna bom, regular, ruim e sem dados. Não sei, sem dados. Ambas relataram que na primeira consulta médica, realizada em sua cidade de origem, a paciente foi subdiagnosticada com anorexia nervosa. Isso por causa dos vômitos posteriores às refeições e da recusa a se alimentar, embora sentisse fome. Mas o que intrigava os médicos da região eram as queixas e manifestações intestinais, cujo conhecimento, os recursos em sua cidade foram limitados. Com essas observações, foi encaminhada a avaliação médica da equipe do ambulatório de doenças inflamatórias intestinais, do serviço de cirurgia do cólon e do reto, da divisão de clínica cirúrgica 2 em reconhecido hospital de especialidades em São Paulo. Nas poucas sessões que se sucederam, a psicóloga passou a chamar somente H para adentrar a sala. A irmã, percebendo que não era chamada, permanecia sentada na recepção com o namorado, com o qual pretendia se casar, mas tiveram de adiar esse plano devido à vinda da paciente à capital e sua enfermidade. Mas H sempre perguntava à irmã se não entraria com ela. Olha só, aqui a gente já está falando um pouco da postura da psicóloga. Se a psicóloga passou a chamar somente a H, o que ela estava querendo fazer? O que vocês entendem aqui? O que a psicóloga estava tentando fazer?
Trabalhar o quê? Sim, mas diminuir o quê, Israel? Isso mesmo. A ideia, e aqui a gente já entende que a psicóloga deve ter traçado, assim como nós faremos, um foco de tratamento, trabalhar a autonomia, diminuir essa dependência, por quê? Porque se esses recursos psicológicos estão presentes na irmã, e a irmã aqui está sendo o ego auxiliar, né? Se a gente pensar psicanaliticamente, a irmã está sendo o ego auxiliar, a psicóloga está tentando trazer essa condição de fortalecimento egóico para a paciente, né? Então, começou a trabalhar sozinha, e a H entrava sozinha, né? Percebeu que com o tempo ela própria preferia entrar sozinha do que com a irmã, tá? Então aqui a gente já tem um foco de tratamento, que é a diminuição, ou melhor, a condição de autonomia. Alguém em casa quer falar alguma coisa? Tá ficando claro, gente? Tá sim. Então tá bom. Estão acompanhando junto aqui comigo, né? Nos atendimentos AH e com a separação da irmã, foi possível notar que a paciente e sua irmã atribuíam o sintoma de ansiedade a causas distintas. A irmã atribuiu a 2 eventos vivenciados pela paciente: um assalto, ameaçada com uma arma em frente à sua casa, e briga familiar com uma de suas irmãs. A paciente acreditava que sua ansiedade foi gerada após término de seu relacionamento por adultério. Gente, vamos lá nas sequelas emocionais. Então, aqui eu tenho algumas sequelas emocionais. Eu tenho uma sequela com separações e com perdas, certo? No caso desse roteiro, eu não tenho escrito aqui se existe, no caso do assalto, mas eu tenho com separações, ou seja, ela, além dela ter se separado da família para vir para São Paulo, ela também teve esse luto, né, essa perda do namorado, que para ela era o grande gerador dessa ansiedade e, consequentemente, dessa doença. Então, sequelas emocionais, item 2, depois do estado emocional, a gente vai marcar que está presente de forma forte separações e perdas, tá? Outra coisa que a gente também já pode observar, quando lá no comecinho ela entra e a psicóloga começa a conversar com ela, e ela não olha para a psicóloga, a gente também pode ver um temperamento emocional introvertido, né? Essa paciente, ela é introvertida, tanto que ela falava, olhava para a irmã responder por ela, tá? Então, e também vai ficando mais claro aqui ao longo das descrições que ela apresentava uma postura mais introvertida, né? Um temperamento introvertido. Professora. Oi, pode falar, Alisson. É interessante a mudança que acontece, porque você percebe que uma paciente introvertida ela vincula com você quando ela passa a olhar para você. Exatamente, que ela não conseguia falar dela, né? Isso. Não, e ela também não olha realmente. Daí quando você percebe que ela vinculou, quando ela começa a olhar. Isso. Mas isso só começou a acontecer com a retirada da irmã. Uhum. Né? Bem introvertida. O fato da irmã responder por ela, da irmã fazer o atendimento por ela, fica claro esse comportamento aí totalmente introvertido, né? Então, vamos lá. Continuamos aqui. A paciente, já falei, nesta época, mesmo com uma família tradicional e religiosa, H havia saído de casa para morar com ele e preservava a castidade,
relatava um relacionamento muito difícil com o namorado, em que imperavam brigas por causa de ciúmes e agressões físicas, e mesmo assim planejava se casar e ter a primeira relação após o matrimônio, de acordo com dogmas religiosos. Novamente, né, vimos aqui uma condição de introversão. E, peraí, gente, que aqui a gente tem mais coisa. Lá, não houve algum fato marcante na vida da paciente, então, logo depois do estado atual frente à doença, vem um questionário específico que a gente anotou o desemprego. Agora a gente vai anotar, mudança de casa a gente anotou, então, brigas familiares, tá? Também existiam brigas familiares. Vem mais alguma coisa importante aqui? Não, né? Em dado momento, amigas e vizinhas começaram a contar dos relacionamentos paralelos que o namorado tinha. Mesmo assim, decidiu continuar com ele por alguns meses, até o momento de H vê-lo com outra mulher, agredi-los fisicamente e voltar para a casa dos pais. Neste período, os sintomas clínicos surgiram, começando com uma fístula vaginal e, mais tarde, um abscesso na região perianal que ela apelidou de carninha. Aqui a gente vê uma sequela emocional bem importante, né? O fato dela ter agredido uma outra pessoa, ter sido enganada por esse namorado. A gente pode colocar aqui também, gente, então, como manifestações psíquicas, a frustração. Né? Olha só, que frustração que ela vivenciou nessa situação afetiva. A paciente também alegava dores e vômitos frequentes, o que a obrigava a comer pequenas porções após a manifestação da doença. Ela dizia de uma maneira peculiar de se alimentar. Com muita fome, levava à boca pequenas porções de carne e as mastigava sem engolir, e de forma a tomar-lhe todo o líquido. Como se sentia fraca, misturava ao copo de leite uma quantidade de farinha láctea. Bem regredido isso aqui, hein? Sentindo-se nutrida ao ingeri-lo. Olha só, olha a condição de regressão, né? Precisava ser alimentada de uma forma bem infantil, né? Aos poucos, pequenas porções. A farinha láctea, por mais que a ideia era engrossar ali, é uma coisa muito típica da primeira infância. Né? A gente põe farinha láctea onde? Na mamadeira, né? De novo, então, aqui presente a manifestação psíquica da regressão. Foi orientada pela nutricionista da equipe do hospital a não fazê-lo, pois esse tipo de mistura poderia lhe acentuar as cólicas e aumentar as diarreias, mudando os hábitos alimentares. Referia demasiado medo de comer, de ter de ir às pressas ao banheiro, de não conseguir reter a comida no estômago, além do medo do alimento provocar-lhe cólicas insuportáveis. Então, aqui ela começa a desenvolver um medo diante da doença. Então, a gente vê uma condição de... cadê? Um medo real, tá? De novo, nas manifestações psíquicas. O que está presente aqui? Um medo real de comer e passar mal. Né? Então, ou seja, essa doença começa aqui a ficar mais concreta para ela, porque começou a fazer com que a rotina dela fosse modificada. Foi possível perceber a preocupação e a apreensão da paciente frente à difícil rotina de procedimentos e exames clínicos aos quais deveria se submeter.
ela temia ser ainda mais manipulada e sentir dor. Então, aqui, gente, esquema corporal modificado, de novo, tá? Tô lá nas manifestações psíquicas e comportamentais. Esquema corporal modificado, essa dificuldade de entender essa rotina de procedimentos, a gente pode falar sobre a relação com a doença que era ruim, lá no estado emocional geral, inicial, relação com a doença ruim. Nesse momento, as defesas predominantes dela não eram positivas, porque ela não estava conseguindo, então, aderir a esse tratamento, tá? Tinha grande preocupação de que a equipe pudesse machucar a Carminha, porém, devido ao medo aqui, porém, devido à evolução da doença e das crises incessantes, a internação foi inevitável. E aí os atendimentos psicológicos passaram a ganhar um novo cenário, a enfermaria. Ela parou de ser atendida no ambulatório, onde ela vinha uma vez por semana, e começou a ser atendida ao leito. Devido à complexidade e agravamento do quadro clínico apresentado pela paciente, a equipe médica propôs o procedimento de transfusão de sangue, com o intuito de aplacar a anemia crônica apresentada, introdução de aporte nutricional e provável intervenção cirúrgica. A paciente recusava as propostas sugeridas pela equipe médica, a transfusão de sangue, coerente aos dogmas de sua religião, e o aporte nutricional. Neste momento, referia-se sentir pressionada e incompreendida, principalmente pela irmã. Ela não vê meu lado. O que vocês observam aqui com relação às manifestações psíquicas? Aqui existe. Sim, mas aqui a gente vê um recurso emocional religioso, né? Qual era o apego dela, no que ela estava se apegando para melhorar? Na religião dela. Ela entendia que se ela fizesse essa transfusão de sangue, aí sim, né, ela iria contra os dogmas da religião dela e ela poderia ser, inclusive, castigada, né, por fazer isso. Então, a gente vê um recurso aqui, gente, muito complicado. Psicólogo hospitalar vai tirar o recurso religioso? Não. Em nenhum momento você vai falar para o paciente que ele não tem, né, nesse caso aqui. O que a gente poderia fazer como... Então, não, a gente não fala com relação à religião. A Israel, a gente não toca no item religião. Por quê? Porque é a crença do paciente, né? E a gente, em todo momento, precisa respeitar isso. Entretanto, a gente tem que auxiliar esta pessoa aqui, se vamos supor que nós estivéssemos atendendo a entender a necessidade do autocuidado. Como é que ela ia melhorar, né? Que talvez essa melhora pudesse vir por esse aporte nutricional, pudesse melhorar se a gente conseguisse diminuir a ansiedade, conseguisse diminuir um pouco essa condição aqui de frustração e de impotência, tá? Para que aí, então, a gente tivesse uma melhora emocional e, consequentemente, uma melhora, talvez, até no quadro clínico. Então, é o trabalho da psicóloga, que era visto na enfermaria, que pouco era visto na enfermaria, no sentido de ser indiferente à equipe, ou seja, a equipe nunca consegue entender o que nós fazemos, né? Passou a despertar curiosidade, especialmente a equipe de enfermagem. O que poderia esta profissional fazer para convencer a paciente a aceitar a transfusão de sangue, aceitar a viver? Teria ela poderes mágicos? A abordagem da psicóloga passou a ser solicitada pela equipe de forma a evitar o agravamento do quadro clínico. Professora, no caso de ansiedade, eu acho, e principalmente nesse caso, eu acho que seria até interessante ter uma visita diária, né?
No caso da ansiedade, que essa paciente está principalmente, principalmente no caso específico dessa paciente que se recusa a transfundir, ela teria que ser, quase que teria que ter uma visita diária, né? Exatamente. Da psicóloga, você está falando, né, Alisson? Isso, por parte da psicologia, né? Sim, sim. Aqui é um caso que caberia atendimento praticamente diário, desde que houvesse a aceitação da paciente, né? Mas frente a essa condição, porque aqui vocês vão ver que mais para frente, a situação dela vai ficando muito complicada clinicamente. É muito complicada, ela chega a uma situação bem crítica. Então, duas coisas, né? Primeiro, a equipe de saúde olhando para o psicólogo e buscando uma explicação do que é que nós podemos fazer, né? O nosso atendimento, aqui o tempo todo tentando amenizar essas manifestações psíquicas, de impotência, de frustração, de ansiedade, de relação com a doença, porque é isso que nós vamos fortalecer. Nós não vamos mexer no recurso religioso. Ela vai continuar acreditando no que ela, né? Mas, se a gente conseguir melhorar isso, diminuir, e olha, gente, essas manifestações, elas são muito comuns para as pessoas que estão internadas. A impotência, a frustração, processo depressivo, a ansiedade, são situações muito, muito comuns dentro da psicologia hospitalar, tá? Então, continuamos aqui. No cenário da enfermaria, a paciente era receptiva, olha só, agora ela tornou-se receptiva aos atendimentos da psicóloga. Lembrem que lá no começo, como é que ela estava? Ela não olhava. O que a gente viu aqui? Já se instalou um vínculo, a psicóloga conseguiu fazer com que ela, então, aderisse ao tratamento psicológico. Aqui está dizendo que ela aderiu, porque ela já está receptiva, mas pouco falava. Por quê? Porque ela é uma pessoa introvertida. Só fazer um parênteses aqui. Gente, é o tipo de paciente mais difícil de atender, tá? Fala pouco, a gente não pode ficar insistindo com o excesso de perguntas. Na clínica, a gente fica quieto, a gente deixa o silêncio preponderar. Mas na psicologia hospitalar, a gente não tem esse tempo. A gente não tem tempo para deixar o paciente ficar lá 5, 10 minutos em silêncio. Não tem. Fora que não existe silêncio numa enfermaria. Concordam? Porque o tempo todo tem gente entrando, gente falando. Então, aqui, às vezes, você precisa limitar o tempo de atendimento. Porque a fala é pouca. Então, é melhor que você volte mais dias do que insista no paciente para que ele fale mais, tá? Em certo momento, perguntou-lhe se conversava sobre os atendimentos com a equipe. Aqui ela estava desconfiada. Então, outra manifestação psíquica, a desconfiança. Tá? A gente teria que anotar aqui também a desconfiança. Demonstrando insegurança em falar. Ela está insegura. Sentia-se ameaçada pela presença da psicóloga. Muito embora lhe pedisse que puxasse uma cadeira ao lado do leito para que pudesse ser escutada, pois ela estava tão fraca que mal conseguia verbalizar. Vocês entendem aqui? Ela sente ameaçada, mas pede para ficar. O que é isso, gente? Eu acredito que ela esteja buscando novos tipos de recursos no ego auxiliar. Ô, Alisson, sim, também. Mas o que ela está apresentando como manifestação psíquica? Vamos lá no exame psíquico. Essa paciente não está apresentando aqui, com esse tipo de comportamento, uma ambivalência afetiva com relação à psicóloga? O que vocês acham? Possivelmente.
né? Possivelmente. Porque ela quer que a psicóloga fique, mas ao mesmo tempo ela não quer, porque ela está se sentindo ameaçada. Então ela entende que aquilo é importante para ela, mas ela está desconfiada, ela está insegura, então ela está sentindo uma ambivalência com relação a essa profissional. Mais um item que a gente precisaria anotar no nosso roteiro. Contrapondo os dados médicos, H se dizia melhor a cada dia. Ao mesmo tempo, foi possível perceber que a Bíblia e material impresso de sua religião se mantinham sobre o leito, à mostra a todos que se aproximassem. Nos atendimentos psicológicos, ela podia, ora dizer sobre a religião, ora chorar. Aqui a gente vê, assim, uma mudança de humor, né? Uma labilidade afetiva. Chorar copiosamente pelas saudades da sua cidade, pela perda da forma do corpo e do controle da doença. Então, de novo, né? A gente vê a alteração do eu psíquico, a alteração aí do... Cadê? Estranheza de si mesmo, né? Estranheza de si mesmo. Peraí, onde que você está? Você está lá no pensamento, né? Consciência do eu? Peraí. Peraí. Aqui, achei. Consciência do eu. Então, a gente já viu que tem uma alteração do eu físico. Uma estranheza de si mesmo. Sim, uma estranheza de si mesmo. Quer dizer, ela perdeu a forma desse corpo, ela já não se reconhece nesse corpo, né? E do controle da doença. Isso provavelmente deixou ela muito mais insegura. Vejam só. O fato dela deixar a Bíblia e o material impresso sobre o leito, ela estava deixando ali, claro, um comportamento de apego, né? Ou seja, eu tenho esperança. Aqui ela também mostra a esperança, porque ela continua firme no recurso religioso, né? E ela deixava isso à mostra para que a todas as pessoas que se aproximassem. Quer dizer, olha a minha fé. É isso que vai me ajudar a sair dessa condição. Para ela era o que estava preponderante. Cadê? Que mais? Pautada na religião, a transfusão de sangue passou a ser alvo de discussões entre paciente, equipe médica e família, em decorrência da manifestação contrária à conduta proposta, ou seja, as transfusões não deveriam acontecer porque eles eram testemunhas de Jeová. A equipe médica se reportava à interconsulta psicológica, identificando a paciente como menina testemunha de Jeová, que não aceitava a transfusão de sangue. A indignação da equipe da enfermagem frente à decisão da paciente foi mobilizada pelo panorama do caso que poderia ser revertido e justificava o investimento da equipe, uma vez que a paciente é jovem, tem uma vida pela frente, haveria de constituir família e ter filhos. Ó, aqui tem algumas coisas para a gente pensar. Muito comum dentro do hospital, quando os pacientes se recusam ao que é ofertado, né, pela equipe médica, pela equipe de saúde, a própria equipe ficar muito hostil, né? A própria equipe de saúde torna-se hostil com essa paciente. E aqui a gente vê até, menina testemunha de Jeová. Eles retiram a condição de pessoa, não é mesmo? Ela não é a H, que eu não sei se ela chama Helena, eu não sei como é o nome, eu estou pensando em Helena aqui. Mas ela não é mais a Helena, ela é a menina testemunha de Jeová. Isso aqui a gente já vê a própria dificuldade da equipe em entender o pessoal, né? Entender a pessoa.
Porque a gente está aqui tentando salvar você e você está se negando a isso. É isso que a equipe entendeu. A equipe não vai entender, e aí cabe a nós tentarmos fazer essa mediação, o quanto esse recurso religioso é importante para esta pessoa. E a equipe está tentando tirar isso. Olha, você tem que viver, não importa no que você acredita, você tem que viver. E para o médico, gente, para o médico é uma impotência muito grande quando o paciente coloca uma situação dessa. É como se ele não aceitasse o tratamento que ele está propondo. Então, isso pode gerar aqui, novamente, uma condição de estresse entre equipe e paciente. Tá? E que nós sempre entramos no meio dessa briga, digamos assim, né? Nós é que vamos tentar fazer essa ponte aqui entre a paciente e o que a paciente sente e tudo que ela é apegada com a própria equipe. Oi, pode falar. Esse uso do recurso religioso, ele é a barganha? Sim. Ana, também. Também. Ó, foi bom você falar nisso. O recurso religioso, ele pode estar no mecanismo de defesa da barganha, tá? Então, eu vou fazer tudo o que eu tenho que eu acho correto dentro das minhas crenças e Deus vai me salvar, tá? É uma troca. Ela pode estar na barganha? Pode estar na barganha, sim. Até pelo fato, bem percebido isso, Ana, até pelo fato dela colocar a Bíblia e os panfletos sobre a mesa. Olha aqui quem vai me salvar, não são os médicos, né? É Deus. Para ela era Deus, não eram os médicos. Então, sim, pode ser uma barganha, sim. Dentro dos conceitos psicológicos, tá? Então, ela tá. Eu sei, gente, que às vezes é difícil entender, mas a gente tem que ter o olhar aqui do profissional. Ali, naquele momento, a crença dela é, para ela, o que ela tem de fundamental. É tudo que ela tem. É tudo que ela tem. E os médicos estão tentando tirar isso, né? A equipe de saúde está tentando tirar isso para salvar ela. Olha que situação dilemática. Bastante dilemática, né, Israel? Eles são técnicos, né? Eles são a ciência, eles sabem o que eles têm ali na mão, que eles podem ajudar, e ela, pelo seu lado, a pessoa, a paciente, e esse dogma, né? Muito forte. Das duas partes. Nós queremos salvar você e você quer ficar só apegada à sua religião, né? E isso gera raiva na equipe, vão apelidar. Gente, igual a gente faz com o professor que a gente não gosta. A gente põe apelido, a gente faz grupo de WhatsApp para falar mal dele. É a mesma coisa aqui, né? Acha-se um jeito de, né, colocar essa situação em chacota. Bom, onde que nós estamos? A irmã passou a ser responsabilizada indiretamente pela recusa da paciente. Consideraram a decisão mais um desejo dela do que de H. Ou seja, eles estavam entendendo que a família aqui é que não deixava, né, que não permitia que a paciente autorizasse a transfusão. A equipe médica acompanhava dia após dia a queda na taxa de hemoglobina e orientava a paciente e sua irmã sobre os riscos decorrentes da recusa do procedimento de transfusão de sangue. Com o auxílio da irmã, a paciente assinou o termo de responsabilidade, na qual constava embasamento religioso como razão para a recusa e ciência sobre o risco de vir a óbito, bem como o agradecimento à equipe médica pela compreensão. A paciente delegou a tarefa de redigir o documento à irmã, devido à sua baixa escolaridade, e teve como testemunha o médico responsável pelo caso. Em interconsulta psicológica realizada com o médico, aqui da psicóloga, tá? Este manifestou tranquilidade frente à conduta definida,
pois acredita que uma decisão tomada pela equipe que estivesse em detrimento à escolha da paciente poderia gerar resultados desfavoráveis na relação médico-paciente. Aqui eu coloco uma interrogação, que o caso não nos dá tantos dados para a gente poder fazer uma análise maior. Talvez esse médico, né, aqui em interconsultas com a psicóloga, o médico em si compreendeu a importância desse recurso religioso da paciente. Então, ele deixou que a paciente controlasse a doença dela. Aqui é um controle que ela tem sobre a vida dela. Ele tentou dar um pouco de autonomia, ele tentou preservar a relação médico-paciente para que houvesse a confiança. Mas, porém, se essa paciente entrasse, por exemplo, num estado de coma, ele tem obrigação de salvá-la. E aí vocês podem me perguntar, mas, prof, ele assinou aqui um documento, isso provavelmente foi registrado em cartório, tem um valor jurídico. Sim, mas o médico também tem a obrigação de salvar vidas. É isso que o médico faz. É isso que ele tem como objetivo maior. Por isso que tem tanto médico sendo processado, tá? Por tudo processa-se o médico, coitado também. Então, aqui você entra numa situação que talvez o médico usou como estratégico para ver o engajamento dessa paciente com relação aos cuidados, ao autocuidado, tá? Não fala se isso aconteceu, mas seria algo que eu investigaria com o próprio médico. Embora estivesse debilitada fisicamente, H iniciava o seu fortalecimento psíquico durante os atendimentos psicológicos. Naquele momento, sentia-se respeitada pela equipe e pôde finalmente nomear o seu desespero: morrer. O que temos aqui, claramente? Angústia diante da possibilidade de morrer. Né? Então, lá na afetividade, a gente tem presente essa angústia com relação à morte. Tudo que ela tinha mais medo era de morrer. E aí vocês podem pensar, e eu também quando li isso pensei, mas é tão mais fácil ela aceitar a transfusão e resolver o problema dela, né? Mas olha o poder de uma crença. Quantos anos que essa criança, então não é assim tão fácil. E outra coisa, Israel, e pessoal aí de casa, ela foi morar com uma pessoa, porém, ela não mantinha relações sexuais com esta pessoa até que acontecesse o matrimônio, para que aí sim, olha só, claro que aqui, vocês viram, né, ela tem uma formação aqui bastante baixa, né, então, a condição cultural é bastante precária, né, o que aumenta o recurso religioso, tá? Então, gente, afetividade, angústia de morte presente. Professora. Fala, Anderson. Existem casos em que a religião atrapalharia diretamente na possibilidade de intervenção diante de um caso. Uhum. Eu acho que eu digo enquanto nós profissionais, né, da psicologia atuando, eu acho que nesse caso seria uma questão que eu não daria conta desse caso, eu provavelmente passaria. Não entendi o final. Fala eu provavelmente passaria esse caso, eu não daria conta de atendê-lo. Ah, entendi. Não daria conta. Não, Alisson? Não. Não? Me conta por quê. Eu não conseguiria administrar essa limitação do ponto de vista religioso em relação a aspectos de ciência e aspectos de cuidado. Entendi. Você entraria junto com a equipe de saúde com a condição até de sentimentos mais hostis? Isso, provavelmente. Uhum. Pois é. Mas aí vem todo o nosso contexto psi, né? É o método de transferência, na verdade, né?
Esse seria um caso que eu não daria conta, basicamente. Ô, Alisson, mas na verdade, o que que bate em nós, assim como na equipe de saúde? A impotência. A gente se sente extremamente impotente diante de alguém que recusa um atendimento, ou melhor, um tratamento, que a gente sabe que vai trazer a melhora, não é mesmo? É a nossa impotência que é acionada. Então, o que que eu posso fazer? É igual a equipe de saúde aqui. Se ela se recusava à transfusão, se ela se recusava a fazer uma série de procedimentos, né? Ela estava dizendo a eles, na concepção deles, que eles não podiam fazer nada por ela. E claro que gerava toda essa condição de impotência, de raiva, de ambivalência afetiva, né? E o psicólogo, aí veja bem, né? A gente está sempre nessa condição de bastidor, e o quanto sobra para nós uma situação muito difícil. Que a gente também chega ao momento que fala, olha, aqui eu não consigo mais. Né? Porque mexe com conteúdos muito fortes nossos, né? E a impotência é uma coisa muito ruim de se sentir, porque você tem que entender que deu, né? É o teu limite. Você não vai poder fazer muita coisa. É igual aqui a gente vai pensar, né? A gente tá encerrando, mas como foco de atendimento, a gente não pode mexer no recurso religioso. Mas, até vou continuar a ler aqui para a gente poder finalizar e encerrar. Houve aqui, então, um aumento do apoio familiar, não familiar, mas da religião em si, porque olha só, de forma a evitar a incubação, a exigência maior era que, no mínimo, a gata se alimentasse, o que a irmã desesperadamente tentava fazer, colocando-lhe na boca os alimentos. Sob o risco de morte e como sugestão da irmã, as visitas a pacientes se tornaram frequentes. Olha aqui, houve reforço, apoio externo. A irmã, que também dera início ao acompanhamento psicológico por outra profissional da instituição, aos poucos pôde permitir revezar a estadia no quarto com as outras irmãs e com os pastores da igreja. Os pais nunca apareceram, pois, segundo a irmã, eram idosos e não podiam se deslocar a São Paulo. E confiavam nela. Posteriormente, a ausência da irmã cuidadora, H começou a se alimentar sozinha. Olha a autonomia aqui acontecendo. Ser enfeitada e estimulada pelos outros familiares a se embelezar, resgatando a vaidade e feminilidade. Reagia, então, emocionava-se menos nos atendimentos. Olha, ela já estava mais compensada, referindo que queria viver naquele momento, justificando a psicóloga que, desta vez, chorava de felicidade. Diante da morte anunciada, a paciente resistiu à instabilidade do quadro clínico. Gradativamente, e para a surpresa de todos, a taxa de hemoglobina foi recuperada, o que possibilitou a alta hospitalar, a qual aconteceu 3 dias depois da alta dos atendimentos psicológicos. Ou seja, volto à pergunta da equipe aqui, teríamos nós poderes mágicos, né? Não. O que essa psicóloga fez? E vamos pensar agora, lá na última folha do nosso roteiro, o que ela tentou trabalhar com essa paciente? Autoestima, autoconceito, autonomia, a aceitação do processo de adoecer, né? A aceitação, eu tenho uma doença, eu preciso me cuidar. Diminuição da angústia frente à morte e diminuição da ansiedade. Foi isso que a psicóloga pôde fazer. Não teve mais aqui o que ela pudesse fazer, né? Não podia mexer nos recursos religiosos, a equipe ali já tinha deixado claro que estava sendo hostil com relação ao paciente, ela provavelmente fez uma mediação, né, até para que o médico tomasse aquela atitude com relação ao paciente, de ser testemunha, né, no desejo dela,
Então, foram os focos, ela conseguiu atingir esse objetivo, salvo que esta pessoa se recuperou clinicamente e pôde ir embora. Será que o atendimento hospitalar não fez toda a diferença nesse caso? Se esta pessoa tivesse não tivesse tido atendimento hospitalar, psicológico hospitalar, será que esse final seria o mesmo? Talvez não, né? Porque ela iria sucumbir mesmo à doença. Ela com certeza sucumbiria à doença. Pessoal, para encerrar a aula, então vamos fazer um apanhado geral. Miriam, como se entende a parte da crença, é um recurso psicológico religioso, tá? No caso dela, ele foi preservado a todo momento, por ela própria, pela psicóloga. A equipe não conseguiu entender isso, mas as crenças, elas sempre têm que ser preservadas, porque elas são uma forma de esperança, de apego a algo maior, porque, na verdade, ela entendia aqui que a religião dela ia curá-la. Talvez, se nós pudéssemos conversar com essa paciente, ela diria isso para nós. Olha, foi Deus quem me curou, né? Não foi a equipe médica, não foi os atendimentos, não foi o psicólogo, o mérito nunca vai vir para nós, mas a gente entende aqui cientificamente o que aconteceu, né? Então, qual é o estado emocional dela? Era rebaixada a autoestima, rebaixado o autoconceito, presença de uma ansiedade neurótica, tinha, sim, alguns traços depressivos, né, diante de um temperamento aí introvertido, não tinha muitas informações sobre a doença, nem sobre o tratamento, a relação com a doença era ruim, a estrutura emocional básica eu colocaria como regular. Porque se ela fosse muito ruim, a gente poderia ter, então, uma ruptura psicótica, tá? Então, é uma estrutura básica regular. No começo, as defesas foram negativas. Depois, a gente viu que, por fim, deram conta né? Porque ela foi totalmente trabalhada pela psicóloga hospitalar. Ela foi fortalecida egoicamente para lidar com essa realidade dela. Haviam sequelas emocionais importantes, com separação e perdas. Ela estava, qual que era a postura dela frente à doença e frente à vida? Na minha opinião, ainda era uma tendência biófila, porque ela continuava crente, né, firme ali nas crenças dela, e ela, de algum modo, no final, quando fortalecida, ela conseguiu dar conta. Ela conseguiu ter uma postura mais para a vida do que para a morte. Tá? No estado atual, frente à doença, a gente vê a questão da depressão. Tiveram fatos marcantes que marcaram aí a vida dela, como desemprego, brigas familiares, mudança de trabalho, perda do emprego, né? Ao exame psíquico, a consciência está normal, a senso-percepção normal, não tem presença de alucinação, o pensamento normal, não tem nenhuma descrição aqui que ela delirou, né? Que, apesar desse excesso religioso aqui, pode deixar. Esse excesso religioso tem alguns momentos que até parece um certo delírio, né? Mas não era. A linguagem normal, a inteligência normal, alterações na consciência do eu, sim, porque tem alteração no eu físico e a estranheza de si mesmo, alteração na afetividade com presença de depressão, ambivalência afetiva, angústia de morte, ansiedade. Com relação às manifestações psíquicas e comportamentais, várias. Negação, raiva, hostilidade, frustração, impotência, insegurança, fracasso, dependência, regressão, um certo conformismo, um desamparo, desconfiança, um medo real, privação de liberdade e da autonomia. E tá bom, né? E chega, coitada. Então, para finalizar,
Focos principais: autoestima, autoconceito, autonomia, aceitação, diminuição de angústia e de ansiedade. Deixa eu interromper aqui a gravação.